Já temos mulheres que se dedicam à carreira mantendo a dedicação à família, o que exige delas um esforço enorme, enorme. E temos mulheres que percebem a certa altura que os filhos lhes fazem muita falta e elas fazem muita falta aos filhos. E, portanto, prescindem de horários terríveis em que só chegam às 9 da noite em casa e praticamente vão deitar a criança porque houve uma empregada que as alimentou e tomou conta delas. E pensam, eu estou a pagar esta mulher para usufruir o tempo do meu filho. Não. I don't have time for a boyfriend. Há até já aquelas que vão até ao mercado de trabalho, inclusive formam-se, têm cargos, enfim, ainda não superiores, porque this is a man's world, e só lutando muito, muito, muito é que as mulheres chegam. Bem, então na banca vai existir agora a primeira mulher portuguesa presidente de um banco, em março. As mulheres são muito mais em número, à exceção da Austrália, do que os homens. E, portanto, o mercado das mulheres é difícil, não é? E a nossa história mede-se antes da pílula e depois da pílula. A autonomia de se passar a decidir ter filhos ou família, a quantidade de família. Em Portugal, a Inês Pedrosa é um exemplo bom, porque é uma mulher muito ativa, uma mulher que escreve bem, é uma mulher que vai pelo mundo inteiro à procura de informação e tem imensa graça. A Clara Ferreira Alves, à sua maneira. Isto porque são mulheres que influenciam todas as semanas as pessoas, isso tem importância. Todas as nossas políticas, todas as que lutam porque haja menos pobreza, mais cultura. Todas essas mulheres são mulheres modernas. A mulher moderna não depende dos homens para chegar aos lugares de topo. Quer no mundo empresarial, quer nas responsabilidades familiares, a mulher assume-se cada vez mais como alguém capaz de gerir as suscetibilidades inerentes às funções que desempenha. Comprometido tenho então aqui hoje no Geração Hightech Paulo Pires. Paulo, muito obrigado por estares aqui. Vimos esta reportagem, vimos inclusivamente 3 exemplos de mulheres que nós aqui no Geração Hightech mostramos como sendo exemplos do que podem ser mulheres modernas, mas eu tenho que começar por te perguntar, o que é para ti uma mulher moderna? Uma mulher moderna, uma mulher que está, digamos, emancipada, que está, tem consciência de que é importante ter uma carreira, tem uma relação familiar ou não, mas tem essencialmente uma segurança em relação à sociedade em que vive. É uma mulher atraente, é uma mulher que cuida de si, essencialmente. Sentes que ao longo dos tempos esse conceito tem sido alterado? Tem. Cada vez mais a mulher passou... eu acho que a mulher sempre se cuidou de alguma forma, sendo que hoje em dia a mulher consegue conjugar o facto de se preocupar em ser uma pessoa, ser uma mulher, em ser alguém que saiba vestir, estar, que gosta de ir a um bom restaurante, mas ao mesmo tempo preocupar-se com a sua carreira. Mas falas-me de carreira e a família. Onde é que a família se encaixa? Porque, no fundo, vemos aqui exemplos de mulheres que trabalham imenso. A gestão de tempo, cada vez, se calhar, é mais complicada. Como é que fez essa questão da família? São muitas as mulheres que hoje em dia conseguem conciliar uma carreira com a questão familiar. É fácil? Eu acho que é difícil. Eu acho que muitas destas mulheres, em Portugal e lá fora, a mulher de hoje em dia é uma verdadeira guerreira. Eu acho que sempre foi. Mas hoje em dia, realmente, ela consegue fazer 1000 coisas. Eu não sei como é que é possível, muitas vezes, fazer aquilo que fazem. E eu lembro-me, se pensarmos até em exemplos, e para não estarmos só a falar de exemplos portugueses, de pessoas que nos estão mais próximas, mas na minha profissão há uma atriz que eu admiro imenso como atriz, que é a Cate Blanchett, que é uma atriz extraordinária e que é mãe, salvo erro, de 3 filhos. Portanto, isto é exatamente o exemplo de uma mulher moderna. E ela consegue conciliar tudo isso. Exemplo de uma mulher moderna. Não sei se é uma boa mãe de família, mas presumo que sim. Achas que sei que é uma excelente atriz. Uma mulher que fica em casa, que não, se calhar, tenha uma carreira mais caseira, mais com os filhos, pode ser também uma mulher moderna, ou para ti a carreira fora de casa que é essencial? Não, pode ser também uma mulher moderna, no meu ponto de vista. Existem, inclusive, hoje em dia, eu conheço, fora de Portugal, até mais do que em Portugal, no norte da Europa, conheço algumas famílias em que a mulher optou, mesmo depois de já ter um curso superior, mesmo depois de ter até a oportunidade de seguir uma carreira, em que a mulher optou por ficar em casa, precisamente porque ou porque tem mais do que um filho, ou porque e também porque existe uma situação financeira bastante estável na família e que lhe permite ela mas suportada pelo homem, se calhar, essa situação financeira. Sim, exatamente. Portanto, há uma das pessoas que neste caso a mulher
opta por ficar em casa, mas não numa perspectiva como aquela mulher de há uns anos atrás, em que ficava submissa ao marido, dependente do marido. É claro que existem alguns exemplos de pessoas, de mulheres que continuam carreiras ou, portanto, não a tempo inteiro e conseguem... Aliviam ligeiramente a carga de trabalho. E aliviam só ligeiramente, e outras que fazem uma espécie de um interregno na sua vida profissional, não é? Fazem uma espécie de um ano sabático, claro. e ficam em casa depois e acabam por E se fosse ao contrário, se fosse um homem ficar em casa e a mulher a trabalhar? Eu acho que isso acontece também. Eras capaz, por exemplo, tu? Tens uma filha pequena, Todos não é? nós somos capazes de muitas coisas. Não me passa pela cabeça. Acho que se isso acontecesse, teria que ser uma série de circunstâncias muito especiais e poderia ser por um período, mas não seria capaz só de fazer aquilo. Acho que, ao mesmo tempo, iria continuar a trabalhar, nem que fosse em casa, nas minhas coisas. Achas que a sociedade aí condenava, nesse caso, o homem? Porque, no fundo, é mais tradicional e aqui a tradição e, no fundo, a cultura de um país implica bastante no que as pessoas pensam. Achas que a sociedade condenava uma situação dessas, do homem ficar em casa e a mulher trabalhar? Não sei se condena, mas é ainda estranho. É ainda estranho. Eu até me lembro de um episódio, eu acho que é num episódio daquela série americana, as Desperate Housewives, as donas de casa desesperadas, em que o marido de uma das personagens resolve, ele trabalha em publicidade, salvo erro, e ele resolve ficar em casa, e isso está focado neste episódio exatamente porque é uma coisa ainda hoje em dia um bocadinho estranho. Anormal, um bocadinho estranho. Tu achas que, falando aqui um bocadinho da gestão de tempo, e vemos que há exemplos, por exemplo, mesmo no teu caso pessoal, as vidas são muito ocupadas. Quando chegam a casa, como é que é a divisão de tarefas hoje em dia, entre o homem e a mulher? Aquelas tarefas desde mudar a fralda à criança, preparar o jantar, lavar a louça, se quisermos falar assim, tarefas domésticas. Existe. Eu tive a sorte de crescer numa família. O meu pai, apesar de não ser uma pessoa com uma educação assim muito especial, quer dizer, foi uma pessoa que cresceu, ou melhor, eu fui uma pessoa que cresci com o meu pai a vê-lo fazer as coisas com a minha mãe de uma forma bastante natural. Sem haver qualquer tipo de problema. Isto é de homem, isto é de mulher, quer dizer, obviamente que a minha mãe sempre cozinhou mais vezes do que o meu pai, mas eu habituei-me a isso, à presença do meu pai de uma forma bastante descontraída em casa. E é assim que eu sou, não por esforço, mas realmente não há um chegar a casa e dizer não faço isto. Quer dizer, há realmente uma outra coisa que eu não faço porque não gosto ou porque não tenho jeito, como por exemplo cozinhar, não sou um grande cozinheiro. Não lavo alface por opção porque não tenho paciência, mas há depois umas outras coisas que eu faço com todo o gosto e não temos muito essa luta de vai fazer aquilo porque eu não posso fazer esse tipo de coisas ou vem fazer isto porque isto é captativo. Não temos esse tipo de problema. A questão da imagem hoje em dia, quer para os homens, quer para as mulheres, é bastante importante e tu próprio já focaste aqui. Falando agora dos homens versus as mulheres, os homens também estão a roubar, no fundo, esse espaço que se calhar antigamente era mais para as mulheres e preocupam-se também muito com a imagem hoje em dia? Sim, eu acho que o homem começou a assumir e a não ter medo de mostrar que também se preocupa com a imagem. Eu acho que, de certa forma, o homem sempre, não sei se sempre, mas sim, acho que sempre se preocupou com a imagem. Até porque uma imagem descuidada é uma imagem que se cria, não é? Até aquela imagem de macho era uma imagem. Portanto, São estereótipos criados. Exatamente. Hoje em dia eu acho que o homem está um bocadinho mais, relaxou um bocadinho em relação a essa questão do não ter medo de parecer um bocadinho mais descontraído e de mostrar que sim, que também gosta de se sentir bem com ele próprio.